Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, semana de retomada de treinos na Toca da Raposa 2 e a preparação para a Vitória Cup no Espírito Santo para volta aos jogos do Campeonato Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil, semana importante de jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-17, a movimentação, a busca por reforços, tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu começar aqui com a agenda do Sub-17 e do Sub-20, porque o Cruzeiro tem jogos importantes neste meio de semana. O Sub-17 vai até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza, que é o líder da competição. O Cruzeiro está muito bem, em 6 jogos tem 4 vitórias, mas o Fortaleza é o líder. É compromisso difícil, hein? Para o time Sub-17 do Cruzeiro, a partida na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Vamos ver aí se o Fortaleza vai fazer alguma transmissão. E na Toca da Raposa 1, o Sub-20 joga com o Atlético Goianiense. Aí o Cruzeiro deu uma recuperada, está na 4ª colocação. A partir de agora, nos jogos finais, o Cruzeiro enfrenta times que estão abaixo dele na tabela do Brasileiro Sub-20. Isso é um bom sinal para buscar a classificação para a próxima fase da competição. O jogo de quarta, 3 da tarde, Toca 1 contra o Atlético Goianiense. É a agenda então aí dos crias da Toca no Brasileiro Sub-17 e no Brasileiro Sub-20. Time feminino tá aí aguardando, porque agora é disputa de Copa América e a fase final do Brasileiro Feminino A1 somente naquela retomada que vai acontecer em agosto para os jogos das quartas de final da competição. E aí, depois também teremos a Copa do Brasil. O Cruzeiro já entra na 3ª fase da Copa do Brasil feminina. No profissional, a semana é de retomada dos treinos. O Cruzeiro retorna às atividades na sexta-feira, dia 27, e aí deve treinar direto, porque logo depois tem na outra semana a viagem para o Espírito Santo, os 2 jogos contra a Defensa e Justiça e contra o Banfield, e na outra semana tem a retomada para o duelo diante do Grêmio no dia 13 de julho. Até sobre o Grêmio, vem uma informação do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro ainda não foi procurado, de que o Grêmio poderia até pagar a multa para o Marlon atuar neste duelo. É uma informação até que foi divulgada pela Rádio Gaúcha, uma multa de R$ 1 milhão. O Grêmio que tem a compra para ser feita em caso de o Marlon atuar 25 partidas, ele já jogou 10, se ele jogar mais 15 partidas, o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro e ficaria com o Marlon em definitivo. Por falar em mercado, a semana aí de expectativa de avanço em alguma negociação. São poucas as que o Cruzeiro vai fazer, mas o clube quer tentar aí avançar com esses alvos para a zaga. Todo mundo sabe que é o Vitor Gabriel do Internacional, o plano A. Para o ataque, principalmente a questão do Beirada, aí temos que aguardar porque o nome ainda mantido em sigilo. O Cruzeiro tentou lá atrás o Rinestrosa, a pedida foi considerada muito alta, o clube mudou o alvo, claro que tudo aí sendo trabalhado pelo departamento de futebol, com o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout, e claro, com o técnico Leonardo Jardim. E é sobre o Lautaro Dias, matéria aí do nosso queridíssimo Gabriel Moraes, Amabi, que fala que o futuro do Lautaro Dias do Cruzeiro será definido após as férias. Considerado reserva do time de Leonardo Jardim, o atacante é tido como negociável. Maria Gabriela Meirelles, você gostaria de perder Lautaro Dias no Cruzeiro? Então, Nathan, se ele for, tem que vir gente, né? Ainda mais com a saída aí do Dineno, que o Cruzeiro perdeu esse homem de referência. Dineno, que é um centroavante nato. O Lautaro pode jogar pelas pontas ali, prefiro ele como esse segundo atacante, mas o Cruzeiro precisa ter um elenco, né? O Cruzeiro precisa ter banco. Com a saída do Dineno, agora com essa possível saída do Lautaro, eram jogadores que estavam colaborando pouco pro Cruzeiro, né? Desde a chegada do Jardim. O Dineno, infelizmente, teve esse azar da lesão, uma lesão atrás da outra, e aí ele não voltou a jogar o futebol que ele
chegou a apresentar aqui no Cruzeiro e também perdeu espaço, o que é natural em qualquer clube, e o Lautaro, de fato, que não vem apresentando um bom futebol, né? Quando entra, pouco contribui, né? É um jogador que corre muito, é um jogador que é reconhecido pela entrega que ele tem dentro de campo, mas infelizmente, quando a gente fala que o jogador ele é muito raçudo, ele corre muito e tal, é porque ele tá devendo na bola, né? É porque ele não tá conseguindo contribuir de fato pro clube, contribuir para uma jogada, enfim, oferecer boas finalizações, riscos de gol. O Lautaro é um jogador que pouco contribui ofensivamente para o Cruzeiro, então é exatamente por isso que ele é tido como negociável, e de fato ele tem que ser negociado até mesmo para que o jogador possa apresentar um bom futebol em outro clube e abra espaço para que outro jogador consiga chegar no Cruzeiro e agregar de fato, né? Então o Cruzeiro aí que vai esperar essas férias acabarem, acaba aí no fim do mês, mas de fato o Lautaro não deve continuar no Cruzeiro, não. Agradecer pelos serviços prestados aí, a gente fala, parece que ele e a família teve uma adaptação muito boa a Belo Horizonte, mas no Cruzeiro de fato ele não tem mais espaço. Tem que ver, tava até pegando aqui, Mabi, a gente só vai descobrir isso realmente no dia 27 de junho, mas eu acho difícil ele não sair. Eu acho difícil até porque o jogador gosta de jogar, Mabi. E ele sabe que ele tá tendo pouquíssimos minutos, não é a primeira opção do Leonardo Jardim no ataque, né, o Leonardo Jardim usa mais o Bolaço, Gabigol, né, enfim, não vem utilizando muito, às vezes até ele, sei lá, avança um volante pra fazer mais a ponta ali, às vezes joga o Christian um pouco mais pras laterais, ao invés de colocar o Lautaro. Então a gente vê que o Leonardo Jardim não conta mesmo com ele. E, enfim, se for bom pro jogador também, assim, o Mabi, eu gosto de falar, ele respeitou o Cruzeiro, né, Mabi? Não teve problema nenhum com o Cruzeiro, não vai sair pela porta do fundos, e aí, talvez ele mesmo entenda que está sem espaço no Cruzeiro e possa recuperar aquele futebol do Del Valle que fez ele ser contratado no ano passado. Exatamente. Como a Leila Pereira mesmo diz, né? O jogador no clube, a vida dele é feita de ciclos, né? E o ciclo do Lautaro no Cruzeiro se encerrou. Também acho. O José tá aqui, ó. O Lautaro, Gamarro, Rodriguinho, tudo deve sair. Eu queria segurar o Rodriguinho, viu? Eu queria mais um pouco de Rodriguinho. O Lautaro e o Gamarro, eu acho que, enfim, já deu o suficiente. O Rodriguinho eu não acho que teve tanta oportunidade, assim, pra mostrar trabalho. A gente sabe que ele é jovem, né? Eu vi ele, sim, um pouco afobado em alguns jogos, de fato, mas eu gostaria de ver um pouco mais dele no Cruzeiro, Mabi. Será que um empréstimo, talvez, pode ser bom pra abrir um pouco de espaço de elenco e o Cruzeiro não perder um jogador que, enfim, pode prospectar lá na frente? Pois é, eu acho que sim. O Rodriguinho é muito novo também, né, o Natan. E foi uma pena que a gente conseguiu ver ele em alguns jogos ali do Mineiro, né? Que ele conseguiu jogar um pouco mais. Mas aí é um problema bom também, né, pro Cruzeiro, que tá com esse meio de campo muito bem consolidado, né? Você tem Romero, Lucas Silva, tinha o Mateuzinho, tem o Matheus Pereira e agora o Christian. E eles não estão dando espaço, né, para que outros jogadores consigam, de fato, brigar ali pela posição. Tanto que quando o Christian tá lesionado, ou quando o Christian tá lesionado, não, tá suspenso, quem joga é o Eduardo, enfim, e aí acaba que o Rodriguinho não conseguiu esse espaço, né? A gente não sabe como que é o jogador ali nos treinos, mas eu também queria ver um pouco dele. Acho que ele também é um jogador rápido, é um jogador novo. Nos poucos jogos em que entrou, foi voluntarioso, sim, correu o campo inteiro. E acho que teria muito a agregar ao meio do Cruzeiro. Um jogador muito ofensivo, mas não tá tendo oportunidade de jogar, né, Natan? Não tá jogando melhor que os outros que já são titulares para ele conseguir assumir a posição. Talvez o empréstimo seja muito bom, né? Para que ele consiga, talvez, se destacar em um outro clube, né? E abra espaço aí no Cruzeiro. Eu tô com você nessa, até porque alguns jogadores do Cruzeiro demoraram um pouco a engrenar com o Leonardo Jardim. É o caso do Christian, né? O Christian não começa sendo titular com o Leonardo Jardim, a gente até achava que ele poderia sim ser uma moeda de troca, a gente chegou a conversar sobre isso no Firula, e aí ele conseguiu compreender perfeitamente, eu acho que, enfim, a ausência do Matheus Henrique com a lesão também contribuiu para isso, mas acho que ele conseguiu assimilar bem a forma que o Leonardo Jardim quer que seus jogadores se postem em campo, né? Com muita vontade, correndo o campo inteiro, então às vezes só precisa de um tempinho, a torcida tem um pouco de paciência, eu queria segurar um pouco o Rodriguinho se possível, mas se emprestar, eu não reclamaria muito não, viu? O Rodrigo Silva tá perguntando aqui, ó, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada. Vem com nós aí. Eu quero saber quem esse novo scout do Cabuloso vai trazer. Chama um grande ponta aí, um lateral bom. Ó, o que eu fiquei satisfeito, Mabi, com esse scout aí, o Joaquim Pinto, né? Joaquim Pinto. Isso, Joaquim Pinto. É que, primeiro, e pra mim o mais importante, o Leonardo Jardim indicou. Perfeito. E eu fico muito satisfeito com isso, que o Cruzeiro está colocando o departamento de futebol nas mãos do Leonardo Jardim. O Cruzeiro tem uma oportunidade de ouro de reformular todo o seu departamento de futebol com um cara que é extremamente profissional, um cara que é vencedor na Europa, ele foi campeão, né, lá na França, tem experiência, tem conhecimento, conhece de bola, é raposa velha, né, se me permite o termo, é um cara que cobra da bola, o cara entende de bola, ele sabe como é que vai amarrar o jogo, ele amarrou o Palmeiras quando precisou, o Cruzeiro tomou pressão, mas ele soube amarrar o jogo, ele sabia que o Cruzeiro estava com um time muito desgastado, né, Mabi? Então, o cara que entende. Então, eu fiquei muito feliz e satisfeito em ver que ele indicou e o departamento do Cruzeiro não ficou assim, não, esse nome eu não quero. Não, vocês não tem nada a ver com isso, vocês não tem que botar o nome nisso, não. Exato. Deixa isso na mão de quem entende. E segundo, pelo próprio profissional. O profissional fez muito sucesso no Benfica, né? Reformulou a categoria de base do Benfica. O Benfica que hoje forma muitos jogadores, reformulou a forma que o Benfica faz a captação de jogadores que não são formados no Benfica e até hoje assim. E depois, enfim, fez um trabalho também muito bom no Spartak. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para dar certo aí com o Joaquim, porque ele é um cara criativo, né? O Benfica tem jogadores criativos e eu fiquei particularmente muito satisfeito com essa contratação, Mabi. Pois é, Natan, tem até uma matéria aqui no Tempo Esportes, deixa eu dar os créditos pro Gabriel Moraes, nosso setorista, e a última vez que o Cruzeiro teve, né, um profissional nesse posto aí, né, desse chefe de scout, foi em dezembro do ano passado, né, então, desde o início do ano o Cruzeiro não tem ninguém, né, e como que você quer montar um time competitivo, como que você quer ir no mercado, como que você quer aperfeiçoar
montar a sua gestão, os seus jogadores, a sua análise de mercado, se você não tem um profissional dedicado a isso, né? Então, futebol, hoje, sem um scout, ele não funciona, ele não vai pra frente, você não consegue montar um time competitivo. E é o que você falou, Natan, eu concordo muito. Se é um pedido do Jardim, eu acho que a chance de dar errado é mínima, né? É um cara extremamente inteligente que tá conseguindo colocar o Cruzeiro no topo, né? Não só da história do Cruzeiro recente, mas também no topo do Campeonato Brasileiro e no topo do que o Brasil vem entregando hoje de futebol. O Cruzeiro hoje apresenta os futebols mais bonitos aí do país. Então, foi um bom nome, o Rodrigo Silva. E acho que é confiar no trabalho do Jardim, na recuperação que ele trouxe dos jogadores, e de nomes muito específicos. A gente imagina que ele vai pedir, que vai trazer. Não acho que o Cruzeiro vai fazer nenhuma loucura financeira no mercado. Acho que precisa de ponta, sim, principalmente com a saída do Dudu. Saiu agora o Dinheiro, o Lautaro pode sair, então o Cruzeiro precisa reforçar o ataque. Precisa, inclusive, de um reserva imediato pro Caio Jorge, né, Natan? Acho que seria muito interessante esse reserva à altura do Caio Jorge, o que é difícil, mas tem um scout, é pra isso. E é confiar e esperar, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!